Boa tarde, pessoal. Eu sou Karine Ribeiro, assessora aqui do Instituto IEP. Sejam bem-vindos à nossa palestra com o tema Introdução ao Direito na Grade Curricular da Formação Docente. Hoje a gente está recebendo o professor Renato Ferreira de Araújo, que é advogado, atuante desde 2003, especialista e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Ibero-Americana de Assunção. É doutorando do Programa de Doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Autônoma de Assunção. Autor de artigos interdisciplinares na área de Direito e Educação e organizador de coletâneas acadêmicas, também interdisciplinares, publicadas. Passo a palavra agora para o professor Renato Araújo. Obrigado, Karine. Olá a todos que nos assistem nesse momento. Eu quero aproveitar, inclusive, para agradecer ao Instituto IEP, à própria Karine, também ao professor Ricardo Debonis, que me estendeu esse convite, e por isso eu agradeço. O nosso tema, como a Karine falou, dessa conversa de hoje, é Introdução ao Direito na Grade Curricular da Formação Docente. E eu queria começar falando do que nós não vamos tratar nessa conversa. Nós não vamos falar do direito à educação, e sim vamos falar do direito na educação. O tema é muito recorrente de direito à educação, e muito apropriadamente, por sinal, deve ser mesmo recorrente, tendo em vista que é algo importante, sempre será, e eu imagino que nós nunca vamos alcançar uma condição ideal, talvez uma posição um pouco pessimista, mas é o que eu imagino, e por isso a gente deve fazer essa luta constante, o pessoal da área de educação, dentre os quais eu me incluo. O que nós vamos tratar, então? Nós vamos tratar da aglutinação, da colocação dessa disciplina, que é comumente chamada de introdução ao estudo do direito, na formação, na grade curricular da formação docente. Às vezes leva um pouco a que a gente se confunda esse tema introdução ao direito. Isso é como a gente normalmente chama essa disciplina que trata de vários pontos do direito, mas de forma basilar e não de forma aprofundada. Mas a gente precisa, vamos tratar aqui sobre a necessidade, a importância de aglutinar, como eu disse, de colocar essa disciplina, introdução ao estudo do direito, na formação docente. Por que apenas a introdução ao estudo do direito? Se eu quero passar uma importância tão fundamental disso, por que a gente não se aprofunda ainda mais em temas do direito na formação do professor? Porque cada um na sua área, né? Temas mais aprofundados devem ficar para aqueles que vão tratar disso mais aprofundadamente. Então, eu estou falando inicialmente de bacharéis em direito, mas depois disso, advogados, promotores, juízes e assim por diante. O pessoal que atua especificamente nessas áreas devem se aprofundar, de fato. Por isso existe a graduação em direito, que é o primeiro passo para quem quer se aprofundar nessa área. Mas nós, eu digo nós porque eu sou advogado, mas também atuo na área de educação, como a Karine falou na apresentação, estou participando do programa de doutoramento em educação. Então, veja bem, já que a gente já estabeleceu isso do que a gente não vai falar hoje e do que a gente vai falar mais um pouco hoje, né? Nós vamos tratar das primeiras linhas disso. Também é importante dizer que nós não vamos tratar daquilo que já existe na legislação, na norma legal hoje, que é a introdução ao direito para os alunos do ensino fundamental e médio, até fundamental e médio. Só que também, mesmo nessa linha, ainda é muito superficial. A legislação fala de uma necessidade de se tratar de direitos humanos nessas introduções do ser humano, né, do cidadão, que é o ensino fundamental e médio, mas mesmo assim, quando fala de direitos humanos, você vê que está pontuando muito um tópico bem específico. E para esses alunos faz muito sentido. Mas para nós, já em formação docente, né, novamente repito aqui, eu incluo a minha pessoa também, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, porque se nós vamos tratar da formação desses alunos, porque enquanto formandos, o professor, enquanto graduando, está sendo formado, mas depois dessa formação, a ideia é que ele forme alunos. Então, ele precisa, apesar de forma básica, quando comparado a um profissional do direito, ele precisa se aprofundar um pouco mais do que esses alunos
de ensino fundamental e médio. Faz sentido esse raciocínio. Nessa toada do ensino fundamental e médio, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 96, a mais atual. Temos o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, e temos também o Programa Nacional de Direitos Humanos. Essa é a mais recente que se tem. Ali a gente começa a tratar desses pontos. Você vê que não é algo tão antigo assim mesmo para esses alunos ainda em formação inicial. E por que do tema? Eu fiz umas anotações aqui. Por que a gente vai tratar desse tema? No decorrer dessa apresentação, eu pretendo indicar alguns pontos mais específicos para a gente poder sair um pouco da teoria e vislumbrar um pouco mais a prática, né? Para que isso serve para mim enquanto educador, estudar um pouco mais o direito. Mas, a princípio, a gente já pode entender o seguinte, refletir em cima do seguinte. Quem nunca ouviu a frase, cuidado que isso vai dar processo? Olha, você vai ser processado por causa disso. Todo mundo, numa conversa de bar até o ambiente escolar, a gente já ouviu algo nesse sentido. Se não participou como interlocutor, já ouviu uma conversa em que isso era dito. Então, a gente percebe que o mundo está cada vez mais judicializado, se não absolutamente judicializado. Então, por que a gente vai deixar de fora uma área tão importante, que é a área educacional, esse conhecimento dentro de um mundo judicializado? Então, essa minha fala inicial justifica esse tema dessa nossa conversa de hoje. Acho que deu para todo mundo acompanhar a importância disso. Mas eu queria relembrar aqui como esse tipo de transversalidade, vamos chamar assim, entre direito e educação, já é algo comum, não apenas na educação, mas também na educação. Vocês vão relembrar aqui, não vou trazer nenhuma novidade, vocês vão concordar comigo. Por exemplo, eu gosto muito da definição do professor Maurice de Bèze. Ele diz assim, numa obra intitulada Tratado das Ciências Pedagógicas. Ele diz assim, eu vou ler aqui esse pedaço. Ciências pedagógicas são um conjunto de saberes que se encarregam da educação como fenômeno tipicamente social e especificamente humano, com caráter psicossociopedagógico, cujo foco central é o estudo da educação. Então, essa é uma definição que eu gosto muito das ciências pedagógicas. Olha como é que a gente percebe aí a transversalidade da coisa em si. Na última parte da expressão psicossociopedagógica, a gente tem o vocábulo pedagógico, que por si só já se explica dentro de uma palestra voltada mais para formandos em educação ou profissionais da educação e pedagogos. A gente tem lá no começo da expressão o vocábulo psico, que por si só também já facilita o entendimento, a gente está tratando mais de temas ou diretamente relacionados à psicologia ou de forma tangencial relacionados à psicologia, por isso psico. Mas agora sim, no ponto do tema de hoje, o vocábulozinho sócio aí no meio, essa expressão, psicossociopedagógico. A gente tem sociologia, filosofia, o próprio direito. A gente começa a perceber nessa definição a transversalidade desses temas todos junto à educação e à pedagogia. E uma das minhas intenções no final dessa conversa é que vocês todos também acabem por concordar comigo da importância da introdução ao estudo do direito dentro da educação, porque a gente já consegue compreender com muita facilidade a introdução, tanto que existe fundamentalmente na pedagogia e na educação, a psicologia, a sociologia, a filosofia. Mas o direito é algo, apesar de não serem temas novos, mas é algo um tanto quanto novo a ideia de se introduzir na formação do professor esse tema. Eu só atento ao meu tempo aqui. Muito bem. E passando especificamente para o tema em si, eu vou começar aqui também fazendo uma leitura do que disse a professora Larissa Andrade. Ela falou isso num artigo publicado falando de direito constitucional, mais relacionado ao ensino médio. Mas eu queria fazer essa citação até para a gente fazer um paralelo em seguida. Ela diz assim: estudar direito
também pode auxiliar na preparação dos professores para enfrentarem demandas relacionadas à responsabilização legal por seus atos e decisões docentes. Isso significa que os profissionais podem adquirir habilidades específicas para identificar problemas potenciais e evitar processos judiciais indevidos. A gente tem que notar que ela fez uma fala, uma declaração bem específica para a questão do direito diante do docente, e por que não dizer na formação do docente, para que ele tenha esse conhecimento, domine com propriedade, mesmo quando ela falava dos direitos que estão sendo, ou já vêm sendo vagarosamente incluídos na grade curricular do aluno do ensino fundamental e médio. Olha como é que já é reconhecida por quem trata desse tema, ainda que por outros vieses, a importância do direito para o professor em si. A gente tem como exemplo disso, da fala dessa professora, por exemplo, o bullying e os limites legais das punições. Então, por exemplo, no bullying, eu vou tratar mais especificamente de alguns temas daqui a pouco, a gente tem aí a responsabilidade legal da escola e do professor ao dever de indenizar. Olha que a gente está falando de indenização. Como é que a gente começa a prestar mais atenção, né? Toda vez que mexe no bolso da gente, isso é igual multa de trânsito. Se a multa é muito alta, você começa a diminuir a velocidade, tirar o pé do acelerador, porque tem medo da punição futura, que é pecuniária. E aqui também a gente está falando disso. A responsabilidade legal da escola e do professor quanto ao dever de indenizar. E a gente não está falando porque o professor vai praticar bullying com o aluno. Pode ser porque o professor permitiu ou não fez nada para impedir que um determinado aluno, sob sua supervisão, sofresse a prática do bullying, certo? Temos também aí os limites legais das punições aplicadas por um professor ao aluno. Também é um tema específico de direito ligado à área de educação. Ainda nesse sentido, a gente tem aqui que o direito, uma definição de direito, também é muito conhecida, diz: o direito é um sistema de leis que orientam as relações entre indivíduos e a sociedade. Sim, então se essa é uma boa definição para direito, a gente não pode excluir dessas relações de direito, as relações interpessoais entre professor e aluno. E como exemplo disso, como tema específico, a gente tem o direito à liberdade de expressão e suas exceções em sala de aula, porque a gente só fala em liberdade de expressão, né? Normalmente. Mas existem exceções no campo, no âmbito da educação. Temos também aí a questão da propriedade intelectual na educação infantil. Muito pouco se fala sobre isso. 2 vezes eu vi alguém falar sobre a propriedade intelectual na educação infantil. E eu pesquiso já esse tema há algum tempo, conversando inclusive sobre isso com professores, com educadores. Então, estudar o direito, já durante a formação do educador, vai possibilitar uma melhor aplicação do direito nessas relações entre professor e aluno, para garantir que haja um equilíbrio de poder, um equilíbrio de responsabilidade, um equilíbrio de justiça, coisas fundamentais na qualidade da educação. Vamos lá, eu vou aqui passar agora, eu fiz uma compilação aqui, uma anotação de todos os tópicos, pelo menos não todos, né? Mas todos os tópicos que eu fiz aqui uma breve anotação, eu vou passar aqui para vocês sem me aprofundar neles. Na verdade, vou me aprofundar em 3, assim que eu acabar de lê-los, para que vocês todos possam ter uma noção mais ampla da aplicabilidade prática do direito no campo da educação. Deixa eu ler aqui esses tópicos. Quer me passar essa folha, por favor? Quer me passar? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Bullying, esse eu já pincelei ali acima, a responsabilidade legal da escola e do professor quanto ao dever de indenizar. É quase que autoexplicativo. Questões de gênero. Opa, todo mundo aí levantou agora a orelha. É um tema bastante atual, totalmente relacionado ao campo do direito. Homofobia, transfobia e discriminação por orientação sexual no âmbito da educação. Depois eu vou falar um pouquinho mais desse tema. Preconceito racial. A questão das notas e das punições disciplinares. Contestações estudantis num quadro de injustiças históricas aos afrodescendentes. Então, nós temos aí a questão racial
totalmente vinculada à questão jurídica dentro do âmbito educacional. Processos judiciais, dano moral e responsabilidade docente. Olha os subtemas desse tema maior. Responsabilidades civis e penais do professor no ambiente escolar. Seja lá acerca de que problema for, existem responsabilidades civis e penais. Outro, a responsabilidade civil da escola por atos de seus professores. Olha como é que agora a gente tem aí um interesse jurídico no âmbito educacional, escolar, mas dos administradores, dos diretores, dos coordenadores, dos reitores de universidades, a gente começa já a partir não só, a falar não só do campo da educação em si, da formação do cidadão, mas também daqueles que fazem a gestão das possibilidades dessa educação. Ainda dentro desse tema, existe o subtema a responsabilidade do professor por seu comportamento fora da sala de aula. Olha como é que a gente começa a ter vários caminhos dentro de um mesmo subtema. A gente está falando aqui de processos judiciais e dano moral, né, responsabilidade. Olha aí, agora a gente saiu do ambiente escolar. Mas existe uma responsabilização do professor fora do ambiente escolar? Existe. E, às vezes, se existe, e você, professor, educador, pedagogo, não sabe qual é ou não tem isso com clareza na sua mente, é importante que você comece a entender sobre isso. Qual a melhor maneira de entender sobre isso que não fosse a introdução ao estudo do direito na base curricular da formação docente? Continuando ainda, a religiosidade no ambiente escolar. Importante. Hoje eu vou falar sobre isso também. O direito à liberdade de expressão e suas exceções em sala de aula. Eu pincelei ali em cima, aqui é porque eu estou lendo todos os temas que são possíveis de ligação entre o direito e a educação. Outros temas agora. Como os professores podem se proteger contra acusações injustificadas? Isso é muito diretamente relacionado a nossos interesses no âmbito da educação. Limites legais na relação professor-aluno. E o que fazer, nós estamos dentro de um mesmo tópico agora, o que fazer se você for acusado de assédio moral ou sexual pelo estudante? Não é bom que isso aconteça, se acontecer, é bem bom e muito importante que não haja motivo fundado para isso, que realmente seja algo injustificado, mas ok, aconteceu. Como que a gente age num caso desse? Por isso, dentro desse mesmo subtópico, tem ali os limites legais na relação aluno-professor. Muito importante que o educador tenha com clareza esses limites nos seus conceitos, para que não os ultrapasse e sempre esteja evitando aí um processo, nesse mundo judicializado ao qual eu me referi, por assédio moral ou assédio sexual, que seja. Então, conhecer sobre isso é importante e vai ajudar. Outro subtema, a lei... Já tem que trocar de óculos. Aqui. Os limites legais das punições aplicadas por um professor ao aluno e, além das punições em si, os limites legais para o exercício da autoridade docente. Então, veja, tudo bem, a gente está falando de punição, ok, mas a autoridade docente ela é exercida e deve ser exercida de diversos modos, não apenas com punições, a gente sabe disso, né? Até, por sinal, é bom que haja cada vez menos punições, cada vez mais exista um menor número de punições, mas em havendo quais são esses limites, né? E para a autoridade docente como um todo. Um tema também importante agora, quando é permitido que o professor discuta questões políticas com os estudantes? Vou falar um pouquinho sobre esse tema também. Quando é adequado quando é adequado acionar autoridades policiais quando há suspeita de divulgação ou uso indevido de imagens nude no ambiente escolar? Esse eu acho que é o terceiro tema que eu vou falar só mais um pouquinho. Eu não vou me aprofundar, que não é uma aula de direito, mas eu vou trazer com maior clareza a importância e alguns exemplos práticos dentro da minha vivência com outros professores e entrevistas de casos que me foram trazidos para a gente ver que realmente isso não é uma utopia. Acontecem coisas desse tipo e a gente precisa saber o que fazer. Propriedade intelectual na educação infantil, já pincelei sobre isso lá em cima. E, por fim, os direitos legais dos pais na supervisão da educação dos filhos e a participação deles nos assuntos escolares.
Esse é um quarto tema, eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Olha aí, ó, mais 2 temas, subtemas, né, dentro desse tema que a gente está tratando, e eu repito, estou falando todos eles assim, fiz essas anotações e estou lendo para os ouvintes aqui, quem me acompanha, para que a gente possa ter uma noção real, porque às vezes a gente tem um problema com um desses subtemas aos quais eu estou me referindo aqui. Como eu não tenho como saber quem que tem problema com o quê, ou quem já ouviu um problema de algum colega sobre um desses temas, então eu estou falando uma vastidão aí de temas para que a gente possa ter uma noção da aplicabilidade prática do direito no âmbito escolar. Os 2 últimos, as garantias constitucionais do aluno em relação ao professor e o tratamento equitativo e igualitário entre estudantes e professores diante da fundamental importância da proteção dos interesses do aluno. Nós temos aí uma dicotomia, mas que deve se harmonizar, na verdade. Isso é um tema importante. Tá, agora eu vou falar, agora que nós narramos aí esses subtemas de forma clara, redigidos, para que vocês possam ter uma noção da aplicabilidade do direito no campo educacional, eu vou falar de uns 3, talvez 4 temas, um pouquinho mais de especificidade, para a gente entender do que se trata. Questão de gênero aí, falei lá em cima, vou tratar um pouquinho aqui. Homofobia, transfobia e a discriminação por orientação sexual no âmbito da educação. Conversando com uma professora do Nordeste do Brasil, e ela me trouxe uma situação que não acredito que seja só o colégio dela ou ela que passe por isso, nessa época, né, nos momentos atuais que a gente vive, a questão de um aluno com a questão de gênero, e ele não queria frequentar o banheiro dos meninos, ele queria frequentar, passar a utilizar o banheiro das meninas, por conta de suas características pessoais. Ele tinha dificuldades e sofria bullying quando ele frequentava, quando ele fazia uso do banheiro masculino no colégio. Só tinha esses 2 banheiros, o masculino e o feminino, porque trazem muitas soluções realmente que faz sentido, que é a construção de um terceiro banheiro para esse tipo de coisa, nas escolas que se trabalha com isso, nos estados em que a legislação permite isso, porque a gente ainda tem essa questão de estado para estado, de município para município, existe uma variação, e o aluno trouxe para ela esse problema, porque ele preferia frequentar o banheiro das meninas. Olha, superficialmente, é muito interessante ler esse subtema, como eu li ali em cima, né? E a gente fala, olha, realmente existem essas questões muito interessantes. Mas e quando a gente começa a verificar isso no nosso dia a dia, dentro da escola em que a gente trabalha? O que você vai fazer? Você pode tomar uma decisão de orelhada. E aí entra a questão da responsabilização penal e civil com aquela indenização que eu falei. Além do fato de não ser nada bom para a criança ou para as crianças passarem por situações traumatizantes, independentemente de que lado que você está nessa conversa. Então, é bom que a gente aprofunde um pouquinho o tema do direito no âmbito educacional, nesse particular, por exemplo, e já que nós não somos, né, por acaso eu sou advogado, mas como educadores a gente não está atuando como advogado, como é que você vai saber o que fazer com propriedade, com segurança, para evitar problemas e trazer soluções? Provavelmente com a introdução de um estudo básico do direito na formação docente. Esses temas devem ser tratados, e não apenas temas dos direitos humanos, que está se começando a tentar trazer também para a formação docente, não apenas para a formação docente, mas para as graduações em geral, mas é um tema muito amplo, os direitos humanos. Então, a gente precisa começar a especificar um pouquinho mais. Outra questão também importante que eu falei que ia aprofundar um pouquinho só. A religiosidade no ambiente escolar. Existem professores que... Tudo bem aí? Tudo certo. Existem professores que narram dificuldades mais antigas um pouco, essas dificuldades, hoje menos, mas, por exemplo, vou dar só um exemplo, por favor, existem outras questões, outras religiões, outras denominações que podem trazer algum tipo de dúvida no atuar do educador. As testemunhas de Jeová têm a questão do hino nacional e da não comemoração de aniversários natalícios. Então, exemplo das testemunhas de Jeová.
como tem exemplos de outras denominações religiosas. É porque me foi trazido, então eu lembrei de fazer um apontamento aqui. Ainda hoje existem colégios que praticam o hino nacional, antigamente era na segunda-feira, né? Alguns hoje fazem todos os dias. E as testemunhas de Jeová não cantam o hino nacional, não participam desse canto, desse ato. Como é que o professor deve agir? Numa boa intenção de ajudar, às vezes pode estar cometendo uma ilegalidade diante desse mundo judicializado, que eu sempre trago à tona, e pode sofrer problema por isso. Então, é muito importante saber com propriedade. Por que eu uso sempre essa expressão, com propriedade? Porque, por intuição e de uma forma geral, mais ou menos todo mundo sabe como deve agir em determinadas situações, não apenas o educador. Nós somos todos seres humanos. A gente tem, em grau maior ou menor, mais ou menos a mesma vivência. Mas é muito importante que a gente saiba o que fazer com propriedade, notadamente na condição de educador, de quem está formando essas pessoas para o futuro cidadão. Questão do aniversário, como eu falei, né? O aniversário natalício. Às vezes se faz para a interação escolar a comemoração do aniversário do aluno, em que se traz bolo e tudo, se canta parabéns, e o aluno testemunho de Jeová não participa disso, né? Em tese, não participa disso. Muitas das vezes esses pais conversam com a coordenação escolar para que já fiquem sabendo disso e para que possam tomar providências. A questão é, que providências tomar, né? Então, a gente precisa saber disso enquanto educador. Deixa eu mudar de tela aqui, ver se a gente está ok, a visibilidade está boa. Tá tudo bem, Karine? Estou aparecendo aí? Então, tá bom. Tá beleza. Continuando ainda, um dos temas que eu ia aprofundar um pouquinho, como eu disse, aprofundar sempre um pouquinho, né? Isso é tema de uma disciplina inteira na formação do professor e de algumas disciplinas na formação do bacharel em Direito, por exemplo. Mas vamos lá, mais um tema que eu já mencionei e agora eu vou falar mais um pouquinho. Quando é permitido que o professor discuta questões políticas com os estudantes? Esse foi o tema que eu li ali em cima, o subtema. Pois é, pessoal, olha só o que acontece. No mundo de hoje, no mundo especificamente de hoje, eu estou falando dessa polarização que existe hoje no Brasil, por exemplo. Talvez não em outros países, mas no Brasil é muito latente a polarização política. Em algumas disciplinas, é impossível não se falar de política. Algumas disciplinas, inclusive, têm que tratar de política. Eu não estou falando de politicagem, né? Ou de questões político-partidárias. Eu estou falando de política. Quase tudo é política. Então, até onde você pode ir com o seu aluno, notadamente o aluno menor de idade, que é ensino fundamental e médio, não estou falando Bom, até estou falando do aluno de graduação, apesar de ser maior de idade, mas alguns também entram com processos por conta de atitude desse ou daquele professor, tomando esse ou aquele caminho em assuntos políticos. Mais ainda na questão dos menores de idade, que narram a seus pais o que tem acontecido, e o fazem muito bem, tem que narrar mesmo, e os pais, até falei sobre isso, né? Até que ponto os pais devem ou não se envolver e qual o direito deles de se envolver nas questões educacionais. Está aí uma questão, por exemplo, que os pais poderiam se envolver, alguns se envolvem, inclusive com processos judiciais, diante dessa polarização. E aí, você vai falar o quê para o seu aluno, no momento que a gente vive, tem vivido, e que precisa se falar de política? Qual é o seu limite, até onde você pode ir, e o que você pode falar? De que forma você pode tratar do assunto? É uma questão que uma aula introdutória ao estudo do direito poderia e deve trazer esses esclarecimentos para que a gente haja com propriedade numa sala de aula. Por exemplo, o campo educacional vai além da sala de aula, né? Mas num caso desse, a gente fala mais da sala de aula em si. A gente tem também aqui um outro tema, mencionei ele em cima. Olha, isso aqui é bem legal. Quando é adequado acionar autoridades policiais quando há suspeita de divulgação ou uso indevido do nude no ambiente escolar? Vou falar de um caso também que me foi trazido, me foi narrado por uma professora. Um caso que envolvia um professor de forma tangencial. Vamos lá, o professor não pode estar envolvido, por favor, numa questão direta de nude com sua aluna. E às vezes fica, porque hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp, por exemplo, esses aplicativos de intercomunicação. Vamos falar do WhatsApp. E o professor disponibiliza o número dele, isso é ótimo para que possa haver maior contato,
que possa ser tirado dúvidas, enfim, trabalhos são passados por esses aplicativos, não apenas o WhatsApp. E a aluna ou o aluno manda um nude para o professor ou uma professora. É um ponto importantíssimo de como agir nesse caso. Quem a gente vai envolver, tem ou não tem que falar, deleta, apenas deleta e finge que não aconteceu nada, ou trata do assunto. Lembrando que a gente tem uma noção geral do que fazer, mas nós estamos falando de problemas legais, né? A norma jurídica, ela traz procedimentos específicos que, se não seguidos, podem trazer o tal dever de indenizar. Isso é um problema muito sério, principalmente na questão do nude, envolve expulsão da instituição escolar e mancha a carreira de uma pessoa, às vezes de forma, assim, que não se consegue voltar atrás, não se consegue refazer. Mas nesse caso específico, que foi me trazido por essa outra professora, ela era coordenadora de uma instituição pública e um professor comentou com ela, não dando importância ao tema, porque ele foi envolvido de forma tangencial, então ele achou que isso não era importante, e ele trouxe o seguinte: olha, você sabe, a gente tem um grupo, então não era nem o caso do professor com a aluna, era uma aluna, havia um grupo, e a aluna colocou nudes dela nesse grupo em que o professor, e não era segredo, estava no grupo. Olha a situação em que o professor se encontra. Ela não mandou os nudes para ele, não foi isso. Ele não pediu, não foi uma conversa entre os dois. E ele achou que isso não era importante. Ah, tá bom, mandou, não foi para mim, está aí no grupo, ela que está arrumando problema aí com todo mundo, e deixou para lá e comentou com essa coordenadora. A coordenadora, então, deu instruções específicas a ele do que fazer. Ela tinha uma boa noção de direito do que fazer, porque, apesar dele acreditar que ele estava envolvido de uma forma tangencial e que não lhe traria nenhum tipo de responsabilidade, não era o caso. Quando a gente não está fazendo a coisa com maldade, com malícia, e nunca passou, nunca ouviu aquela experiência de alguém, ou nunca passou por essa experiência, às vezes a gente deixa a desejar em certas ações que podem trazer problema, não apenas para o professor, mas para o colégio. Imagina você sujar o nome, às vezes, de toda uma classe dentro daquela instituição por conta de um ato seu inocente, de fato inocente, por inexperiência. Então, ela orientou a ele do que deveria fazer, foi feito e deu tudo bem, mas quase que dá um problema sério. E ela me narrou isso hoje, com algum sorriso, mas à época ficaram todos bastante preocupados. Deixa eu ver se tem mais algum tema que eu ia tratar aqui. Assim, os direitos legais dos pais na supervisão da educação dos filhos e a participação deles nos assuntos escolares. Apenas uma pontuação que eu gostaria de fazer: dificilmente um professor com muitos anos de atuação nunca recebeu uma reclamação de um pai de aluno, seja por que motivo for e em qual nível for, porque existem pais com algumas características de personalidade e pais com outras características de personalidade, mas dificilmente quem trabalha mesmo na área de educação nunca passou por uma reclamação. E aí, qual é o direito do pai? Até onde ele tem razão? Porque é fácil de saber que ele tem razão e deve se envolver, a gente estimula que os pais se envolvam na educação, principalmente na educação infantil, mas às vezes os pais também podem extrapolar. Mas a gente tem que saber qual é o limite para não achar que o pai ultrapassou o limite, e se não tiver ultrapassado, a gente também pode ser responsabilizado, ou ainda que não responsabilizado, mas dificultar uma boa formação daquele aluno, o filho daquele pai, daquela mãe, por conta da nossa má atuação, que poderá ser gerada por conta da nossa pouca instrução no campo jurídico, que não tenhamos obtido, eventualmente, na nossa formação, como professor, como educador. Esses seriam os temas que eu gostaria de falar um pouquinho mais. Vou passar aqui agora para a questão da educação da cidadania, porque todas as graduações, né, vamos falar um pouquinho da graduação e deixar a questão do ensino médio fundamental. Nós estamos aqui falando do direito para professores em formação. Então, a legislação já trata que toda graduação deve tratar do tema do direito, deve abordar as questões do direito. Só que, e o educador, mais ainda, é o que eu estou tentando aqui compartilhar com vocês essa visão. Mas a questão é que se foca muito nos direitos humanos e isso é muito amplo e pouco específico. E como eu narrei aí para vocês acima, a gente tem problemas muito específicos
que seria muito bom que a gente tivesse uma orientação perita sobre como agir nesses e naqueles casos, ao menos para que a gente tenha onde recorrer e relembrar, caso a gente precise dessas instruções no futuro. O direito ele é a condição básica de construção da democracia, todo mundo concorda com isso, e nesse sentido, também na dimensão da formação do professor, ela é importante porque vai afetar toda a formação do seu futuro aluno desse professor já formado, para a cidadania. E, em última instância, é o que a gente procura no campo educacional. Não apenas atingir as potencialidades máximas do aluno em formação, é uma das características do campo educacional, mas também formar um cidadão decente, competente. Então, dentro dessa característica, é importante que a gente saiba caminhar nessa estrada com alguma perícia, minimamente alguma perícia. Eu tenho aqui algumas notas para trazer, por exemplo, para falar do ensino fundamental e médio, temos aqui, eu fiz umas anotações, a gente já tem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 96, a importância de trazer direito aos alunos do ensino médio e básico, mas fundamental e médio, mas sempre voltado para os direitos humanos. E esses eu até concordo que permaneça dessa maneira, sem aprofundamentos muito específicos. Temos depois o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, já é de 2006, e o mais atualizado nesse sentido de direitos para os alunos do ensino fundamental e médio, o Programa Nacional de Direitos Humanos. Notem que vai mudando um pouquinho, né? Plano Nacional, depois Programa Nacional, um é Educação em Direitos Humanos, outro é Direitos Humanos, todos os ajustes que vai fazendo, vai mudando a titulação para que a gente saiba de que orientação jurídica a gente está falando, né? Agora, já voltado para o ensino superior, que é o caso específico dessa nossa conversa de hoje, a gente tem aqui, olha como é que é pouca as normas, a legislação acerca do tema. Eu trouxe aqui duas bem específicas, não vou trazer da Constituição Federal, porque essa, então, é mais abrangente ainda, e ajuda, mas não deixa muitos caminhos para a gente seguir. Então, com um pouquinho mais de especificação, a gente tem aqui, ó, a orientação do parecer do Conselho Nacional de Educação. Essa orientação tem o número 776, ele é de 1997. Abre aspas, vou ler aqui o que ele trata, é pequenininho. Os cursos de graduação precisam ser conduzidos através das diretrizes curriculares, a abandonar as características de que muitas vezes se revestem, quais sejam as de atuarem como meros instrumentos de transmissão de conhecimento e informações, passando a orientar-se para fornecer uma sólida formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições do exercício profissional. Esse é o texto dessa orientação do parecer. A minha inserção seria a seguinte, dentro desse texto aí da orientação, seria que, mais ainda, a gente deveria ir além de visar o mercado de trabalho e as condições do exercício profissional, deveria visar também as relações humanas como um todo. Você vê que, ao longo dessa minha fala, eu tenho, de vez em quando, trazido aqui a questão da cidadania como um dos objetivos da educação. E para a gente ver essa questão da cidadania, formar um cidadão decente, a gente deve estar sempre mantendo perto do nosso olhar as relações humanas como um todo. E dentro, não apenas as relações de trabalho, é bom saber direito, existe o direito trabalhista que se aplica também ao professor e à instituição de ensino onde ele trabalha. Mas mais do que isso, como ficam as relações professor-aluno para a formação de um cidadão no futuro decente? Se você souber com propriedade como que você atua nesses e naqueles subtemas que eu me referi ali em cima, você tem maior capacidade, maiores possibilidades de estar contribuindo com o seu aluno, com o seu formando, depois que você já passou pela sua formação básica como educador, para que você possa realmente estar efetivamente construindo um cidadão, alguém com a cidadania incutida na sua estrutura psicológica. A gente tem também aqui uma outra resolução, não, essa sim, uma resolução, a número 1, de 30 de maio de 2012,
do Conselho Nacional de Educação também. Ela diz assim no seu parágrafo 3º, e note, eu estou falando dessa, eu estou situando a gente aqui que está participando dessa conversa, para a gente entender o que a gente tem de avanço escrito, avanço legal, avanço da norma, justamente dentro da introdução do direito no campo educacional. Então, a gente está falando de direito para tratar de direito. Então, eu já falei de uma norma para o campo das graduações, né? E agora eu vou falar de uma segunda norma. Eu falei de outras ali, mas do campo da educação infantil e média. A gente tem o artigo 3º, então, dessa resolução número 1 de 2012. Diz assim: a educação em direitos humanos, veja, direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios. Aqui ele elenca alguns princípios: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, e, por fim, sustentabilidade socioambiental. Então, a gente vê ali, por exemplo, no item 3 desse artigo 3º, inciso 3, reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Veja que, então, lá em cima eu tinha falado sobre a questão da religiosidade, a gente está aí nas diferenças e diversidades. Eu tinha falado sobre a questão da homofobia e transfobia, diferenças e diversidades. Então, olha como é que esses temas são específicos de direito, não apenas de direitos humanos em geral. Também, é claro que é, mas específicos para que a gente possa caminhar, saber como caminhar, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. E eu repito, não se aprofundar como um bacharel em direito, que será um futuro advogado, promotor ou juiz, mas se aprofundar o suficiente para a gente poder saber, como educador, e aqui eu me coloco na condição de educador, não do advogado, para a gente poder caminhar nisso, formando nossos alunos. Agora, para fazer uma primeira conclusão disso tudo que a gente tratou aqui, a gente tem o seguinte: a formação de professores, a gente sabe disso, a gente concorda com isso, é uma área fundamental para o desenvolvimento da educação e, como eu disse bastante, da cidadania do ser humano. Então, por ser essa área fundamental, é fundamental também que os futuros professores, portanto, eu estou falando do educador na sua formação, tenha conhecimentos em diversas disciplinas, daí a gente falou da transversalidade, né, com psicologia, sociologia, filosofia, e, notadamente, na conversa de hoje, do direito. Todo martelo acha que tudo que ele vê pela frente é prego. Já ouviram esse dito popular? Então, eu não estou puxando a brasa para minha sardinha como advogado e educador. Não é isso. Mas, de fato, assim como existem aquelas outras importantes disciplinas a ser tratadas no campo educacional, existe também a disciplina do direito, ou ao menos a introdução a esse estudo, a disciplina introdutória do direito, para que a gente possa caminhar com tranquilidade na formação de novos seres humanos para a sociedade. Então, o direito vai fornecer orientações práticas sobre como lidar com essas questões no ambiente escolar e estabelecer de modo claro para nós as nossas obrigações e os nossos limites. Isso vai aumentar grandemente a nossa qualidade, né? A nossa qualificação como educadores. E lembrando, os objetivos da educação em geral, que dentre eles está formar cidadãos. Bom, se alguém tiver alguma pergunta aí, não sei, deixa eu mudar de tela aqui para ver se alguém chegou a fazer alguma pergunta. Tem, Karine, alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui no nosso chat da Maria José. Ela pergunta assim: haveria uma maior economia de tempo se, em vez de incluir o direito na formação docente, houvesse um departamento jurídico para resolver os eventuais problemas? Interessante a pergunta. Como é o nome da pessoa? Maria José, ela está aí no chat, Marisa. ela mandou no Tá, chat. ok. Tá, obrigado, Maria José, pela sua participação. A pergunta foi bastante interessante. Sim, veja bem, haveria sim, você está falando disso, haveria essa economia de tempo. Só que, o que acontece? Ficaria fácil de resolver, aparentemente mais fácil de resolver. A gente busca a economia não apenas de tempo, você falou do tempo,
mas também da questão financeira, né? A gente tem que imaginar que introduzir na grade curricular de qualquer formação uma disciplina nova, as alterações são tantas que existe um gasto financeiro considerável. Então, tem a questão financeira, vou além da sua pergunta, e a questão do tempo, que você vai gastar talvez tirando outra disciplina ou diminuindo a qualidade de outra disciplina para se tratar desse ponto aí. E a gente, portanto, não faria isso e deixaria com o departamento jurídico. Tem dois aspectos que eu gostaria de tratar aí dentro da sua pergunta. O primeiro deles é o seguinte: advogado não faz milagre. A gente vê nos filmes americanos, né, normalmente os filmes aí dos Estados Unidos, os advogados fazendo verdadeiros milagres, crimes incríveis, às vezes até acontece mesmo no Brasil também, crimes inacreditáveis, e a pessoa, por questões processuais, consegue se desvencilhar deles, e em grande parte por mérito do advogado, é verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado que isso não é a regra, essa é a exceção. Então, se a gente tiver, enquanto educador, uma formação que vai fazer com que a gente caminhe com mais tranquilidade, com mais legalidade dentro da formação dos outros alunos, nós educadores, a gente facilita a vida do advogado, porque, primeiro, não vai ter muitos problemas para nós mesmos e para a instituição em que a gente trabalha. Vou botar meu fone aqui, que eu acho que não vai ter problemas para nós mesmos e para a instituição que a gente trabalha. Já vai ser uma grande coisa. E se chegar a esse ponto, lembra que eu falei lá de como se desvencilhar de acusações injustas, alguma coisa nesse sentido que eu falei por parte dos alunos, né? Isso acontece também. Mas a gente vai estar facilitando o trabalho do advogado, se precisar de um processo judicial, para realizar a nossa defesa e da instituição que a gente trabalha. Mas se a gente não tiver a inclusão dessa disciplina e ficar só qualquer coisa eu mando para o jurídico, a gente já tem um primeiro problema aí que vai dificultar muito e às vezes a gente não consegue se desvencilhar. A legislação tem sido cada vez mais severa para que a gente possa realmente regular. A quantidade de seres humanos está aumentando muito, então precisa mesmo aumentar a severidade, porque senão vira uma bagunça e depois se perde o controle. Por isso que se aumenta cada vez mais em certos aspectos, outros não, mas em certos aspectos a severidade das leis. Então é bom que a gente tenha esses conhecimentos. E ainda o segundo viés da resposta que eu ia te dar é o seguinte: se a gente está formando, ou procurando formar cidadãos para uma convivência em sociedade cada vez mais harmoniosa, se a gente não tiver, enquanto educador, o conhecimento dessas questões jurídicas para poder evitar conflitos ou dirimir, né, a fazer com que esses conflitos, caso eles venham a existir, acabem, e deixando tudo com o jurídico do nosso departamento, da nossa universidade ou do nosso colégio, a gente está falhando na formação de cidadãos para o futuro. Então, essa seria a minha resposta para você, da importância de se instituir o direito na formação do professor e não deixar tudo no departamento jurídico para resolver, porque aí já significa que a gente pulou muitas etapas no sentido de falha. Ok? É isso, Ok. Karen. A gente recebeu uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Sim. A pessoa pergunta assim: o estudo do direito pelos docentes, de certa forma, reduziria casos de preconceito, por exemplo, nas escolas? Sim, eu entendo que sim. O que eu tenho a dizer sobre isso? Veja bem, o preconceito é algo muito mais enraizado do que a gente possa imaginar. Então, não é porque eu li um livro que eu vou deixar de ser preconceituoso, caso eu seja. Não é porque alguém me disse, não faça isso, que eu vou deixar de fazer, caso as minhas raízes me levem com muita força a fazer aquilo. Então, a gente precisa, olha aí a importância do professor na formação do aluno cidadão de novo, né? Já que essa coisa vem de raiz. Mas a educação na área do direito para o formador, que é o educador, vai fazer com que ele mesmo não cometa ou diminua o cometimento de atos de preconceito racial, por exemplo, mas mais ainda, vai além disso, ele vai fazer com que os alunos dele cada vez menos cometam esses atos no futuro, porque ele tem uma base legal que lhe dá orientação para passar para o seu aluno. E a gente não está falando simplesmente da aula de direito, vamos supor, lá na frente, no futuro, daqui 10 ou 15 anos, talvez, ou mais um pouquinho, possa ter uma aula de direito base para os seus alunos.
Mas, mais do que isso, aí ele não vai ver aquela instrução harmoniosa com a lei nas outras, quando ele estiver estudando química ou física, matemática, português, o outro professor vai ser totalmente alienado às questões jurídicas, às questões legais, dificulta dele trazer para si, para sua estrutura psicológica, aquilo que ele vai aprender na aula de direito. Isso não tem ainda essa aula de direito para os alunos em formação, estou falando já daqui 10 ou 15 anos. Então, eu imagino que vai ajudar sim. Ok, pessoal que quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, interagir com a gente, ou mandar aqui no chat. Um pouco mais acima aqui no nosso chat, o Sandro, ele comentou assim: eis uma disciplina importantíssima que deveria ser adentrada, inclusive no currículo do ensino médio. Muito bom, professor. Acredita que o ensino do direito ainda no ensino médio também contribuiria? Sim, sim. Quanto mais cedo o ser humano em formação tiver acesso à juridicidade da vida em que a gente está, cada vez mais judicializado, esse mundo nosso, né? Como eu disse lá no início, mais facilmente ele vai caminhar pela vida, mais facilmente ele vai se tornar um cidadão decente. E então, sim, a gente está trabalhando muito na questão do ensino jurídico para o professor em formação, mas sim, para todo mundo, isso é ótimo. E professor, já existem ações que estejam encaminhando para que tenha esse ensino no currículo do docente? Então, esse é o ponto. Existem algumas ações, elas são pequenas e fracas. Fracas não porque quem está tomando essas ações não sabe como fazer, não, não. Porque a quantidade é pouca, é uma pessoa aqui, outra pessoa lá, eu sou um desses, espero tenha convencido outros aí a se juntar, engrossar essas fileiras aí, para que a gente possa, daqui a uns 10 anos, ter isso efetivado. Mas, como eu disse, né, a Lei de Diretrizes e Bases e outras fala muito de um direito educacional, de direitos humanos, direito educacional mais amplo ainda, e direitos humanos. Então, até já tem alguma coisa na lei. Aí, o que acontece? A gente se tranquiliza e fala, não, não, já está ali, ó. Se falou em direito educacional, nem falei isso durante a minha fala, mas existe também, e se fala já na lei em direitos humanos para se ensinar ao graduando até. Mas isso é tão genérico que o que acontece na prática? Ninguém aprende nada. Então, genérico, você se fica com a consciência tranquila que já colocou na norma legal a importância disso, e na prática não existe uma disciplina que ensina você a caminhar no mundo jurídico, como educador, por exemplo. Então, a gente precisa realmente começar, se todo mundo começar, por isso eu dei aquela lista de temas, né, enorme, de como que o direito influencia na educação, porque às vezes algum dos ouvintes aqui se identifica com aquele tema e pode fazer uma dissertação, pode desenvolver uma tese a respeito daquele tema específico, que é mais fácil do que falar de tudo, né? Para que aos poucos a gente vá conseguindo conscientizar todo o âmbito dos educadores, para a gente ter isso aí como uma força no futuro. E professor Renato, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Espero que o senhor tenha convencido que mais gente também a Espero. contribuir nessas ações. Eu vejo aqui que a gente tem alunos também de ciências jurídicas assistindo a gente. Que Pode bom, ser legal. que que tenha convencido o pessoal. Bom, professor Renato, gostaria de agradecer pela sua participação aqui na nossa palestra. Eu passo a palavra agora para consideração final. Ah, tá ótimo. Eu que agradeço, viu, Karine? Então, novamente aqui, eu faço questão de agradecer ao Instituto, ao IEP, a você, pessoalmente, novamente ao professor Ricardo Debonis, que me estendeu esse convite, viu? É realmente importante falar desse tema, para mim, particularmente, que caminho aí nesses dois âmbitos, tanto do direito quanto da educação. Eu gosto de falar sobre esse tema. E, realmente, nessa reflexão que eu fiz aí, com quem pôde ouvir a gente, eu quero trazer a ideia de uma professora chamada Amélia Veiga, vou pegar a anotação dela aqui, até esqueci de mencionar isso no decorrer da minha fala, que é a seguinte: se não for garantido que os conteúdos de direito estejam presentes na educação, como garantir o direito à educação? Notadamente no campo, agora vem a minha inserção pessoal, no campo da formação docente. E é isso. Muito obrigado aí por terem me ouvido.